Bom dia. Aula de ciências hoje do 7º ano, nós vamos ver invertebrados, né? Nós vamos continuar vendo esse grande grupo. E hoje nós vamos ver os dois filos, dos plateumintos e dos nematódeos. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios diversos número 6, questão 23 a questão 74, tá? 23 a 74. Esse conteúdo está no capítulo 3 da apostila, página 15, 16, 17, 18 e 19, ok? Vamos lá, gente. Primeira coisa, vocês estão vendo que tem bastante exercício nesses dois filos, é porque esses dois filos eles não têm muitas características para a gente comentar, porém eles estão envolvidos em várias doenças relacionadas ao ser humano, principalmente os nematóides, ok? E a gente vai falar sobre as principais, tá? Vamos lá. Primeiro, vocês sabem que é uma continuidade do imenso grupo dos invertebrados, que a gente já viu que tem 8 filos dentro, e a gente vai ver 2 por aula. E hoje chegou o dia dos plateumintos e dos nematóides, porque a gente está respeitando aquela linha evolutiva, né, que a gente acredita que seja a mais correta. Então, sabendo, quando a gente fala dos plateumintos, a gente já começa a ver uma característica semelhante ao último filo estudado, que é o filo dos quinidários. A gente já começa a observar que eles, assim como os quinidários, eles também vão apresentar sistema digestório, porém ainda incompleto, ou seja, com apenas um orifício por onde vai entrar a comida e por onde eles vão eliminar os seus, digamos, os resíduos, né? O resto da alimentação que não foi utilizado para manutenção do seu corpo. E quais são as outras características desse grupo? Primeiro, a gente pode dizer que eles são vermes, tá? Porém, eles têm uma característica muito peculiar, porque eles são vermes achatados dorso-ventralmente, né? Ou seja, de cima para baixo, de baixo para cima. Todos os representantes serão achatados dorso-ventralmente. O representante mais comum, mais conhecido deles é a planária, tá? Que é um ser aquático. A planária, ela não é um ser parasita, apesar de que os plateumintos podem viver modo de vida livre ou parasitando outro organismo. A imensa maioria vai viver de forma livre, como a planária, porém existem os parasitas sim. E professor, esses parasitas podem causar doença no ser humano? Então, a gente diz que a imensa maioria não parasita seres humanos, não causam doenças para os seres humanos. Mas existem registros de alguns plateumintos que podem levar danos aos seres humanos. Mas a maioria dos parasitas que causam danos aos seres humanos está no próximo filo que a gente vai ver, que são os nematóides, ok? Então vamos lá. Continuando as características desse filo dos plateumintos. São vermes achatados dorso-ventralmente e eles têm um alto grau de regeneração. O que é isso? Significa que se a gente tirar um pedaço, por exemplo, da planária, ela consegue se regenerar e reconstruir esse pedaço. E mais interessante ainda, se a gente corta essa planária no meio, literalmente, tá? A gente fica com 2 partes e essa planária ela se reconstitui identicamente, formando 2 indivíduos, 2 planárias, ou seja, um tipo de reprodução assexuado, né, por fragmentação, ou bipartição, só que eles também se reproduzem de forma sexuada, que é a forma mais comum, tá, com troca de gametas, só que nesse caso do corte no meio da bipartição é um tipo de reprodução assexuada, onde os indivíduos vão ser clonados, né? E a gente pode dizer que no mundo animal é o filo, né? São os seres que maior grau de regeneração tem. Existem outros, a gente ainda vai ver até mesmo no grupo dos invertebrados. Mas os plateumintos são os que apresentam esse maior grau de regeneração, tá? Em relação à sua nutrição, como eu já disse, uns são parasitas, os outros são heterotróficos por ingestão, tá? Como é o caso da planária. E aí a gente fica com essa questão evolutiva de já apresentarem um tubo digestório assim como os quinidários, porém incompleto, ok? Agora vamos falar dos nematóides, que são os que apresentam esse dano para o ser humano em relação ao parasitismo, né? Vamos começar falando das suas morfologias. Também são vermes, tá? Assim como as planárias, assim como os plateumintos, porém eles não são achatados, eles são vermes cilíndricos, tá?
Eles são muito semelhantes a minhocas, porém não são minhocas. Porque minhoca não é verme, minhoca está representada em outro filo, que são os anelídeos, que nós vamos ver na outra aula, ok? Então eles são semelhantes, são vermes cilíndricos, né, com formato de uma minhoca, e eles podem variar muito de tamanho. A gente tem desde 40, um nematodo de 40 milímetros, como o das filárias, até um nematodo de 40 centímetros, como o da lombriga. Então, essa variação de tamanho vai ser, assim, extremamente grande, tá? Em relação à sua reprodução, eles são sexuados, podendo raramente serem assexuados, mas a reprodução mais comum é a reprodução sexuada com troca de gametas, já que eles têm cloaca, eles conseguem liberar o espermatozoide até a cloaca da fêmea, onde vai ter digamos que uma fecundação interna dentro da barriga da fêmea, tá? E aí eles botam os ovos, esses ovos eclodem saindo já formado perfeitamente os seus descendentes, ok? E aí, gente, a gente vai falar da questão digamos, desse parasitismo, né? Primeiro a gente precisa entender que a maioria não é parasita, a maioria vive de forma livre, tá? São heterotróficos por ingestão. Só que essa minoria que é parasita, alguns podem parasitar o homem, tá? E é muito comum no Brasil, tá? Já que o Brasil tem uma deficiência com saneamento básico, com tratamento de água, né? Enfim, e essa pobreza que nós temos, principalmente no norte e nordeste do país. E aí a gente tem um alto grau de uma elevação muito grande dessas doenças, tá? Eu separei 3 doenças que são as que mais acometem o ser humano e o brasileiro, tá? Que é a ascaridíase, a filariose e a ancilostomose. Nós vamos falar detalhadamente de cada uma dessas. Vamos lá. Vamos falar primeiro da ascaridíase. Ascaridíase, tá? O que significa ascaridíase? É nada mais do que a lombriga. Então, a gente vê muita gente, tá, confundindo a doença barriga d'água, né? Vocês já devem ter ouvido falar, com o excesso de água na barriga. Por que a gente diz que quem tem ascaridíase pode também ser chamado de barriga d'água? Porque esse verme, né, que é a lombriga no caso, vai se alojar no nosso intestino. E aí esse verme ele vai começar a fazer com que a gente tenha um inchaço abdominal. E a gente acaba desenvolvendo a barriga d'água, tá? Outro sintoma dessa doença é justamente hemorragia, dor de cabeça, febre, e muitas vezes essa doença se torna grave porque esses vermes podem chegar até o coração e até o pulmão e levar a óbito, levar à morte, tá? Como evitamos essa doença? Saneamento básico, evitando se alimentar de alimentos contaminados por fezes humanas, porque essas fezes, esses ovos, né, desses indivíduos e até esses indivíduos saem na fezes humana, ok? A outra doença é a ancilostomose, tá? Que é muito parecida, tá, com a ascaridíase, porque também é um verme que se aloja no intestino, tá? Só que ela também é conhecida por amarelão ou doença do Jacatatu. Por que amarelão ou doença do Jacatatu? Porque a pessoa tende a ficar amarelada, com a pele amarelada, e o Jacatatu das histórias em quadrinhos, ele tem a pele amarelada, né? Justamente por causa desta doença. Também é adquirida através de fezes humanas, água contaminada, alimentos contaminados. Ela tende a não ser, o seu estágio mais grave não é tão grave como o da ascaridíase, que pode levar a óbito, mas é uma doença que tem sim que ser tratada, porque senão essa pessoa pode ficar anêmica, pode ter hemorragias, enfim. E por último a gente tem a filariose. A filariose ela é bem diferente das outras duas, porque a filariose ela é transmitida pelo mosquito, pela picada de um mosquito, que transmite, deposita na nossa corrente sanguínea esse verme, tá? Que é o verme da filariose. Essa doença também é conhecida por elefantíase. Por quê? Porque esses vermes vão se alojar nos tecidos linfáticos, nos vasos linfáticos, e podem interromper o fluxo sanguíneo, e aí acaba tendo o inchaço, o aumento de membros, principalmente membros inferiores e testículos no caso do homem. E a gente tem uma perna muito inchada, né? E aí dá o nome de elefantíase, pela semelhança da perna de um elefante com a perna de quem tem essa doença, ok? Então esses são os 3 principais tipos, e como que a gente
evita eles, né? No caso da ascaradíase e a da ancilostomose é saneamento básico, evitar se alimentar de alimentos contaminados, água contaminada. E no caso da filariose é tentando evitar o contato com o mosquito, ou seja, inseticidas, redes de proteção em lugares que tenham, digamos que, alta incidência desse mosquito, dessa doença, ok? Gente, sabendo disso, fica aqui o pedido de atividade evolutiva número 2 relacionado ao capítulo 3. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês descrevam todas as características desses dois filos, plateumintos e nematodos, dizendo, no caso, as doenças dos nematodos, as características morfológicas, reprodução, alimentação, tudo isso, tanto dos plateumintos como dos nematodos, ok? Fico aguardando, muito obrigado, até a próxima, galera.